Bom, pessoal, primeiramente, olá a todos, meu nome é Marcelo, professor da disciplina de construção de sites web. E nesse primeiro vídeo a gente vai começar o conteúdo da disciplina, onde a gente vai começar a aprender a criar nossos sites. Tá? O objetivo dessa disciplina é dar uma introdução, apresentar o básico do desenvolvimento de sites, certo? Então, o que a gente vai aprender aqui? Como é que a gente faz para criar um site e como funciona isso na prática, né? Por exemplo, se eu vier aqui digitar qualquer endereço, Revista Colorado, por exemplo, se eu vier aqui, eu estou com uma série de informações sendo exibidas na tela para mim. Como é que essas informações chegam para mim? O navegador vai carregar um determinado endereço e vai interpretar um determinado conteúdo. Como esse conteúdo é feito para que o navegador entenda, é o que nós vamos fazer nessa disciplina. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é uma linguagem, que a gente chama de linguagem de marcação, chamada HTML. Tá? Então, é uma linguagem chamada HTML. Essa linguagem, ela é uma linguagem que permite com que eu defina como as informações devem ser visualizadas no meu site. Pelo menos as informações mais básicas. Então é com HTML que eu crio a estrutura dos meus sites. Tá? Então nesse caso a gente vai começar nessa aula a criar esse conteúdo. Ok? Então assim, a estrutura básica de um HTML eu vou mostrar para vocês agora. Depois eu vou mostrar opções de editor. Eu vou primeiro explicar como é que funciona o HTML. Tá? Basicamente, o HTML ele funciona da seguinte forma. Eu tenho... Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou criar do zero, tá? Eu vou criar do zero. Eu ia criar aqui já meio pronto, mas para vocês terem uma noção melhor, eu vou criar isso aqui do zero. Eu vou abrir um bloco de notas mesmo. Para quem tem Windows, né? Um editor de texto qualquer. Tá? Eu vou abrir. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. E aí vocês vão entender legal. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui o bloco de notas, que eu fechei sem querer. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo. E esse arquivo, eu vou chamar ele, eu vou salvar ele. Eu vou salvar ele em qualquer pasta. Vou criar aqui... Criar aqui uma pastinha qualquer, chamar de... Não precisa se preocupar com isso ainda, tá? Porque eu estou só criando aqui um exemplo para vocês. O que eu tenho que cuidar só é que quando eu for criar um arquivo HTML, eu devo sempre usar a extensão .html para o navegador entender que é HTML, tá? Eu uso assim, ó, exemplo 1.html, por exemplo, tá? É isso que eu tenho que fazer. Aí eu venho aqui, salvo, e agora eu vou criar meu HTML. Basicamente, o meu HTML ele é composto fundamentalmente por tags. Então, a tag básica é a tag chamada HTML. Essa tag é a tag que vai indicar que meu documento é um documento HTML para o navegador entender. E como é que funcionam essas tags? A tag sempre funciona, sempre ou quase sempre, pelo menos na maioria das vezes, ela sempre tem que abrir e fechar. A forma mais comum de uso é, eu abro com um sinalzinho de menor, coloco o nome da minha tag e depois eu fecho com o sinal de maior. Aqui eu criei então a minha tag de abertura. A minha tag de fechamento é a mesma coisa, só que antes do nome da tag eu tenho uma barra na frente, certo? Então, o mais comum é eu ter assim, abro, nome tag, fecho, coloco o conteúdo que eu quiser dentro e depois eu boto uma barra, nome tag. Tá? Tem variações que a gente vai ver ao longo da disciplina, mas vamos criar o nosso primeiro exemplo. Tá? Então eu vou criar meu HTML.
Aqui eu vou criar... Eu vou fazer primeiro só a parte de dentro da página, então eu vou criar uma tag, tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Eu vou criar uma tag body, que essa tag ela indica que a página tem um corpo, e é aqui dentro que eu coloco o meu conteúdo. Então, a grosso modo, eu posso fazer só isso aqui, ó. Tá com um espaçamento meio grande. É que eu estou fazendo no bloco de notas, tá? E o bloco de notas ele não nos ajuda muito. Estou fazendo bem simples aqui. Tudo maiúsculo. E aqui eu vou escrever alguma coisa, ó. TSEAD. Meu primeiro exemplo, tá? Aí eu salvo. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, tá salvo. Agora eu quero ver como é que fica no navegador. O que eu vou fazer para isso é procurar onde está esse arquivo. No caso está no meu C2 pontos e eu criei uma pasta aqui. HML exemplos. E eu clico nele 2 vezes. Olha lá o que apareceu. TSEAD, meu primeiro exemplo. E aqui em cima, ó, eu coloquei o meu endereço, a minha URL lá, que no caso é a minha pastinha onde eu coloquei o exemplo. Então, assim, esse aqui é um exemplo bem cru do HTML, onde eu só tenho texto dentro. Claro que um arquivo HTML tem muito mais coisa, né, do que simplesmente um texto dentro. Mas a gente vai vendo isso aos poucos. Então, um exemplo que eu posso usar, bloco de notas, que é como eu estou fazendo aqui. Eu tenho aqui um texto, eu posso dar uma melhoradinha, né? A gente tem lá no nosso caderno didático, mas se eu criar o H1, o que acontece? Eu estou criando um título. Se eu quiser colocar um parágrafo, eu tenho a minha tag P, onde eu coloco o texto que eu quiser aqui, ó. Texto que é um parágrafo bem pequeno. Então, eu tenho aqui um textinho qualquer, tá? Então, são exemplos. E se eu salvar ele, salvei o arquivo, e se eu executar ele de novo no navegador, para fazer isso basta eu dar um Enter, notem que o visual ficou diferente. Ó, ficou diferente porque eu dei uma aperfeiçoada no meu texto, botei um H1, né? Então já dá uma mudadinha no que eu tenho aqui. E aqui eu posso fazer várias coisas, por exemplo, eu posso criar um H2, que é uma tag, que é um subtítulo. Né? Então eu posso fazer isso. Dá uma ideia de nível menor, né? Então se eu vier aqui e carregar, ele aparece o textinho ali. Ok? Então esse aqui é um exemplo. Quem está no PC, vocês podem... A dica que eu dou para vocês é: venham aqui no Explorer, né, que a gente chama do Windows Explorer, que é essa pastinha amarela, que está aqui, ó, esse ícone amarelo. Se não tiver o ícone amarelo aqui, podem pesquisar. Então eu vou procurar aqui, ó, explorador de arquivos. Se for no Linux ou o ambiente que for aí, ali tem sempre também arquivos ou files, né? Aí tem que ver como é que está no de vocês. Né? Mas para quem está no PC é uma saída. Quem tá no celular também tem o files, né? Mas é um pouco mais chato. Aí eu vou dar, agora a próxima dica que eu vou dar é a gente trabalhar online, tá? Mas essa aqui é um exemplinho bem simples offline. Que eu digo, que a gente está rodando no computador sem precisar da internet. Então a dica que eu dou para vocês é, se vocês vão criar os arquivos na máquina de vocês, no computador de vocês, vocês vão no computador, vão no C2 pontos, aí pode ser em qualquer pasta, qualquer lugar aqui, aí vocês vão aqui, ó, nova pasta. Aí eu posso chamar, por exemplo, construção de sites web. Pronto. Aqui está a minha pasta. E aqui eu vou criar meus arquivos. Eu posso até criar um novo arquivo aqui. Aqui vai ficar ruim se eu criar um novo arquivo. O que eu faço aqui normalmente é, estou com a minha pasta.
Aí eu vou no meu editor favorito aí, não é o bloco de notas, tá? Que eu uso normalmente, mas eu vou fazer aqui no bloco de notas mais um exemplo. Eu venho aqui, nova guia, e eu vou criar outra aqui. Então eu vou criar um HTML, agora eu vou criar minúsculo. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo aqui, tá? Ó, nesse caso, tanto faz. Então eu vou vir aqui. E eu vou criar outro, ó. Vamos lá. Arquivo na pasta que eu escolhi. Então, criei ali o meu H1. E de novo, eu vou criar um parágrafo. Vou escrever só um blá, blá, blá. Não posso esquecer de salvar. Arquivo, salvar, ou Ctrl S. Aí ele vai perguntar onde é que eu quero salvar. Aí, claro, agora aqui eu vou salvar na pasta do SSW, que é uma pasta que aí eu boto o nome que eu quiser. Eu vou dizer, então, vou chamar de primeiro também, ou vou chamar de segundo? Vou chamar de segundo. Segundo, sempre cuidando do ponto. Segundo ponto HTML, para o navegador entender. Tá? Salvo. Salvei. E aí agora eu posso ir na minha pasta que eu tinha criado, ó, computador, C2 pontos, CSW, e aqui eu posso clicar 2 vezes no arquivo que eu quero e ele vai aparecer aqui em cima. Tá? Então essa é uma maneira de trabalhar. Essa maneira de trabalhar, pessoal, ela é, com o bloco de notas, ela é muito crua, assim, o bloco de notas não nos ajuda muito a criar o HTML melhor, né? Um HTML mais facilitado. A gente digita isso aqui como se fosse, né, um textinho qualquer, né? Um textinho sem nenhum tipo de ajuda. E a gente tem uma série de editores, eu comento no Moodle ali também, né? A gente tem uma série de editores que nós podemos usar. Tá? Eu não vou ficar sendo repetitivo com relação ao conteúdo que está disposto no material aqui nessa videoaula. Aqui eu vou mostrar para vocês o editor que eu vou usar. Tá? Então, o editor que eu vou usar é este editor aqui. Esse editor aqui. O endereço dele é codesandbox.io, tá? Então, se vocês digitarem no navegador de vocês, pode ser onde for, esse endereço que está aqui em cima, vocês vão se deparar com esse ambiente aqui. Claro que aqui eu já estou logado, então eu vou me deslogar, eu vou sair para mostrar para vocês. Vocês vão se deparar mais ou menos assim, ó. Para vocês, muito provavelmente, o ambiente ele vai aparecer assim. Tá? Ele é um editor gratuito. A parte ruim dele é que o texto dele está todo colocado em inglês, mas faz parte da nossa área, a gente tem que, aos poucos, ir acostumando. Mas não tem nada que não seja muito tranquilo de trabalhar, no meu modo de ver. Tá? Então aqui a gente pode... Aqui, claro, vocês podem estar enxergando um pouco diferente no momento que vocês estiverem abrindo. Pode ter a interface um pouquinho diferente. Mas eu tenho esta opção aqui, Sign In ou Start for Free. Tá? Eu acredito que essa aqui de cima vai sempre aparecer. Então vamos clicar nela. Essa é a opção de logar. É a opção que a gente tem para entrar. Da mesma forma que a gente tem uma opção para entrar no nosso ambiente do Moodle. Tá? Aqui vocês podem ter que se cadastrar. Aqui embaixo. Ou vocês podem logar com alguma conta das opções que ele oferece para nós. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter uma conta no Google, até porque a nossa conta do próprio IFSU, né, se vocês já receberam, ela é uma conta do Google. Então, a maneira mais fácil de entrar aqui é com a conta do Google. Tá? Eu daria para se cadastrar se fosse necessário. Então, eu vou entrar com a conta do Google aqui.
Entrei. Aí o meu ambiente ele vai estar assim, ó. O meu ambiente pode estar diferente do de vocês. Deixa eu tentar abrir maior. Deixa eu tirar o zoom aqui. Deixa eu botar ele com tamanho normal. Ele está com tamanho muito pequeno. Deixa eu tentar abrir de novo. Pronto. Deixa eu dar um zoom agora para ficar melhor. Agora melhorou. Tá, o meu ambiente, como eu já tenho projetos, ele já fica com alguma coisa aqui. Mas o legal deste editor é que eu posso fazer tudo sem ter que baixar para o computador. Eu posso fazer tudo online. Então, aqui vai estar o nome de vocês. Aqui vai estar a opção dos projetos que vocês já têm. No caso, vocês não vão ter nenhum. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar nosso primeiro projeto usando este editor online. Para fazer isso é muito simples. Eu vou apertar na opção aqui no botão Create. E aí eu vou vir na opção HTML, que é a nossa linguagem que a gente vai trabalhar, mais CSS, que é a linguagem que a gente vai trabalhar depois dessa. Tá? Vamos ver qual é a diferença disso aqui. Eu acho até que nós podemos usar esta primeira. Usem a primeira aqui. Aqui eu vou dar o nome para este projeto. Vamos chamar de CSW. Façam o mesmo aí. Exemplos sem acento, tá? Exemplos práticos. É bom evitar o acento para evitar problemas. Eu posso dizer que ele é público, qualquer pessoa pode ver, não tem problema. Ou privado, que aí só vocês podem ver. Tanto faz aqui, tá? São as opções que eu tenho, ou sem estar listado, tanto faz aqui. Aqui não é o nosso objetivo agora, tá? Aqui eu vou colocar as opções. Essa aqui é a única que tem, deixa ela e dá um Create Sandbox. Vamos criar então a nossa área de desenvolvimento. Pronto! A nossa área de desenvolvimento está criada. O que ele faz para nós? Ele já cria uma série de arquivos para nós. Tá? Ele já cria 3 arquivos. Esse aqui que a gente não pode apagar. Esse arquivo ele é um arquivo que é só de configuração. Vocês nem precisam olhar para ele. É um arquivo de configuração aqui do editor. Aí ele tem um arquivo .html e ele tem um arquivo já de estilo, que é um arquivo que é um arquivo CSS que por enquanto a gente não usa. Tá? A gente pode apagar esses 2 arquivos se estiver incomodando, né? Ou dá para deixar eles e ir criando os nossos junto. Não tem problema. Aí vai de cada um. Tá? Eu vou criar um arquivo novo para mostrar para vocês a utilização do navegador e como é legal e como é fácil trabalhar nele, tá? Eu vou fechar os arquivos que eu não estou usando aqui. E aí aqui eu vou, como acabei que eu não estou apagando, eu vou criar um arquivo novo. Eu vou chamar de primeiro.html. Tá? Esse arquivo chamado primeiro.html vai ser o nosso primeiro HTML aqui do editor. A grosso modo, eu posso simplesmente criar o meu HTML. Ele vai dar uma preenchidinha para nós, o editor ele nos dá uma força. Tá? Eu digito a palavra e ele já monta. Então eu vou criar o meu HTML, lembra que eu abro e fecho tag, e vou criar meu body, lembrando que eu abro e fecho tag. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu já vinha fazendo. Eu vou criar um H1 e vou dizer que é exemplo no editor online. E vou criar um parágrafo. Meu parágrafo. O legal aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a minha lista de arquivos. Aqui no meio eu estou editando os meus arquivos. E aqui na direita eu estou vendo o resultado do que eu fiz. Isso aqui é muito legal. Então, aqui eu no mesmo ambiente aqui eu posso ver meus arquivos, eles estão armazenados, editar esses arquivos e olhar o resultado como é que fica no navegador. Por exemplo, esse arquivo chama-se primeiro.html. Eu vou vir aqui nesse endereço que ele cria para mim e vou completar com a opção primeiro.html, que é o nome do meu arquivo, certo? Observe, está aparecendo online.
Tem um probleminha aqui na acentuação? Tem. Daqui a pouco a gente vai corrigir. Isso não é problema para esse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo, o legal é que ele está funcionando, está rodando online. Ok? Vamos dar uma melhoradinha nele. Eu vou criar outro. Segundo.html. Eu também vou criar o meu HTML. Eu também vou criar o meu body. Só que agora eu vou criar também meu cabeçalho. O que é o cabeçalho? São informações que não ficam visuais dentro da página, mas que são bem importantes. Tá? Por exemplo, eu vou criar um título aqui para ele. Meu segundo exemplo. Estou sempre usando aqui, eu vou botar um H2 agora, para ficar outra coisa. E agora aqui eu vou usar meu P. Se eu quiser ver o resultado, é só trocar o primeiro pelo segundo. E está feito. Ó, meu oi grande, meu oi um pouco menor e o texto do meu parágrafo. Nota então como é fácil. Claro, aqui o que acontece é que essa informação de título ela não aparece, tá? Ela não aparece pelo seguinte, essa é uma informação que vai ficar do topo da minha página. Vou mostrar, aqui não vai dar nenhuma diferença, mas se eu tivesse no navegador mesmo, ele daria. Deixa eu ver se eu consigo rodar isso no navegador. Eu acho que não, ele só fica pronto, ele só fica disponível dentro. Eu acho que eu não consigo abrir ele para fora aqui. Eu vou tentar. Ah, ele deixa sim. Que legal. Ó, eu tô aqui, ó. Bah, que legal isso aqui. Eu não tinha feito esse teste de rodar por fora do navegador. É muito bom. Então, olha aqui, ó. Eu tô com o meu endereço aqui. E aí eu tenho meu oi, oi menor e o texto. E aí observe aqui em cima, ó. Meu segundo exemplo. Ó, tá vendo lá em cima? Esse meu segundo exemplo é o código que tá, é o conteúdo que está aqui em cima, no meu title. É o que eu coloco, que não aparece no meio da página, mas aparece lá na informação de cima. Certo? Então esse aqui foi a nossa primeira videoaula, onde eu quis mostrar para vocês os princípios fundamentais aí do HTML, a gente criar as nossas primeiras tags, nosso primeiro projeto dentro do nosso ambiente de edição. O que é legal agora? Vocês pararam de programar, vocês vão para casa, vão sair, ou vão para outro lugar. É só digitar o endereço do editor, codesandbox.io, que quando entrar, ele já vai estar aqui, ó. CSW exemplos práticos, ele já está feito. Quando eu clico nele, ele já abre com os arquivos que eu fiz. Ó, então aqui os arquivos que eu fiz. Aí se eu quiser rodar, é só trocar aqui o nome, né? Eu já expliquei para vocês. Então, é legal que já fica tudo guardado, tá tudo online. Então se você mudar de computador, funciona. Se vocês forem no polo perfeito, ele funciona em qualquer situação. Em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês têm nele acesso, basta fazer o login. Tá bem? Então, por essa videoaula, por esse vídeo, é esse conteúdo que eu tenho para passar para vocês. E aí nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.